irmãos, mais uma oportunidade na casa do Senhor, que deve ser um privilégio para você. Você vai saber por quê na mensagem de hoje. Hoje nós vamos estar falando de algumas palavras, talvez, que você não vê no dia a dia. Vou falar de egotismo, que é a mesma coisa de egoísmo, mas hoje tem se falado como egotismo. Semana passada eu falei de gnosticismo, que vem de conhecimento, e vamos falar de materialismo. Então junte essas palavras: egotismo, gnosticismo e materialismo. Como isso afeta a minha vida? Isso aqui afeta tudo. São 3 cosmovisões, 3 maneiras de ver o mundo que vai afetar tudo na sua vida. Nós dando o nosso boa noite, agradecendo aí a moça que o irmão Mike trouxe, bem-vinda, a tia da Johanna, seja bem-vinda. Então eu queria que você prestasse muita atenção nessa mensagem. Ela vai ter muitas informações. Eu tenho pesquisado essa semana incansavelmente. Cheguei com que cansado, me perguntaram se eu estava cansado. Eu digo, eu estou, mas estou satisfeito. Aqui nós vamos ter um pouquinho dessa pesquisa que responde por que há tanta gente egoísta, materialista, tanta gente buscando conhecimento fora da Bíblia, porque há tanta gente insatisfeita com o que a Bíblia diz. Será que a Bíblia ensinou alguma coisa que essa pessoa colocou em prática e não deu certo? Terá sido isso, claro. Porque tem tanta gente que está fracassando na vida, porque à medida que você for vendo aqui o estudo, você vai vendo que os egoístas, esses gnósticos, esses materialistas, eles findarão por coisificar tudo na vida. Eles vão perder a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Pode ser que eles tenham a sua despensa, a sua garagem, a sua casa, os seus armazéns cheios de coisas. Eles até consigam descobrir um segredo, porque no meio gnóstico, esotérico, tem um livro, tem filmes falando do segredo. Como você se dá bem na vida, como você ser bem sucedido. O segredo, ou seja, um conhecimento que lhe dará o sucesso, a felicidade. Lembra que lá no Jardim do Éden, quando começou o gnosticismo, ou seja, aquele conhecimento oculto que Deus não aparentemente o diabo diz que Deus não quis mostrar o verdadeiro caminho do sucesso. Ele, o diabo, aqui poderia ensinar, ele tinha um segredo. No final dos tempos, a Bíblia vai dizer que os homens, eles serão amantes de si mesmos, eles serão egoístas, eles serão egóticos, e eles vão ser, vamos dizer assim, a força dominante no mundo religioso, no mundo ateu. O nosso texto-chave, ele está em 2 Timóteo, no capítulo 3, e o versículo 2. Aqui diz: porque haverá homens, nesse tempo final, que Paulo diz que vai ser muito difícil viver nele. E por que vai ser muito difícil viver nele? Por que vai ser muito problemático? Porque é que vai ser muito perigoso viver nesse mundo. Ele vai dizer: porque haverá homens amantes de si mesmo. Isso, no grego, é philautos. Isso, numa terminologia moderna, seria egóticos, de ego, eu. Ou seja, a vida deles vai girar em torno deles mesmos. Tudo que eles fizerem, eles vão constituir família, porque família
é uma coisa que ajuda você a se realizar. Eles vão trabalhar para encontrar o sucesso, ou seja, tudo vai girar em torno de si. Então a primeira característica do final dos tempos é a característica que domina o mundo todo, desde a queda, mas especialmente no final dos tempos. Os homens serão filautos, fila, ou filos, amantes, amor, amam, serão apaixonados por altos, por si. O filos ego, amantes do ego, daí é gótico. E porque eles são amantes de si mesmos, a Bíblia diz que eles serão avarentos. E a coisa pode ser vista de duas perspectivas. O egoísmo leva ao materialismo e o materialismo leva ao egoísmo. Então, os amantes de si mesmos serão avarentos, materialistas. Ou seja, a sua base será material. Por conta disso, à medida que eles lutam para crescer sua base material, eles se tornam presunçosos. Nós vamos ver o que significa isso. Serão soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, serão uma desgraça. O propósito, então, desse estudo é mostrar que estamos vivendo em tempos semelhantes aos descritos pelo apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3. Agora, eu quero que você reflita. Se você, ao ler o texto da Bíblia e ouvir essa mensagem, de repente você descobrir que você é um egótico, você gira em torno do seu ego, do seu eu. Você acha que o universo todo gira em torno do seu umbigo e que todo mundo está aqui para lhe servir, de uma forma ou de outra, ou querendo, ou sem querer, ou forçado. Se você vier descobrir, saiba que os seus filhos, você também vai gerar filhos egóticos, filautos. E você vai saber que os egóticos, os filautos, os materialistas estão fadados à frustração, ao fracasso, à perdição. Lembra que você está com a sua vida sendo o melhor professor do seu filho, para o bem ou para o mal. Então, se ao ouvir essa mensagem, você perceber que você está treinando o seu filho para a desgraça, talvez, não sei até que ponto você avançou no seu egotismo, ou no sentido antigo, no seu egoísmo, talvez ainda haja tempo de evitar a tragédia que vai destruir você e sua família. Para isso é preciso pedir a Deus que o ajude a se arrepender e voltar à piedade da vida sã. Tem duas maneiras de viver: Deus no centro ou eu no centro. A vida piedosa ou santa é o contrário da vida do pecado, do egotismo ou amor a si mesmo. Por isso é preciso se humilhar e quebrantar-se perante Deus. E se você descobriu que é um amante de si mesmo, diga: Senhor, com tristeza te digo, eu sou um filauto. Descobri que eu sou um egótico. Que é um amante do dinheiro, principalmente das coisas que ele pode comprar. Que é um amante da ostentação, da soberba do mundo. É hora de se arrepender, se é que ainda há tempo para você. Isso pode encarnar tanto no indivíduo que ele vai morrer sabendo: eu estou me matando, é como o cachaceiro, ele está me matando, mas eu vou continuar bebendo. Pedir forças a Deus para começar a fazer o que a Bíblia diz em relação ao nosso eu. Se você, presta atenção, se você quer paz e alegria, que a essência da felicidade é paz e alegria, você tem de começar a esquecer-se de você mesmo. O grande problema é que nós vamos dormir e sonhamos com nós próprios. Dormindo, o centro do nosso universo somos nós. A nossa lembrança somos nós. Quando nós acordamos, primeiro a atenção é para nós próprios. Se nós pudéssemos, nós mudávamos o nome da nossa cidade para o nosso nome. A nossa rua, nós daríamos o nosso nome. A nossa empresa, né? O Flávio ainda não deu o nome para a empresa dele, o nome de Flávio. Mas geralmente é dado. Ou então da esposa. Tem um monte de estados e cidades com o nome das pessoas. As ruas têm nome de quê? Das pessoas. Pesquisas dizem que as letras mais lindas são a do nosso nome.
Pede forças a Deus para começar a esquecer de si, Kátia. Seu nome é? Ana Célia. Começar a esquecer de Ana Célia. É essa lembrança doida que passa o dia todinho pensando em Ana Célia, o que ela não gosta, quem pisou no calcanhar dela, o que ela queria, não teve, tal, é que tira seu sono. Nós vamos aprender que a coisa mais importante hoje, ou sempre, não é ficar obcecado por si próprio. Lembra que Jesus quer para nós negarmos o eu. Como é que nós vamos negar o eu? E nós estamos todo tempo pensando em nós próprios. E se eu tenho de esquecer de mim mesmo, eu tenho que pensar em quem, Neto? O Neto fica todo tempo pensando só nele e na Rosângela. Tudo bem, a Rosângela já é uma segunda pessoa, até pode. Mas o Neto ficar obcecado por ele é o que tira a paz e a alegria dele. E você não está fora não, miséria, dona Carlita. Os vocês que estão aqui. O nosso ego é o nosso pior inimigo. Comece hoje uma cruzada para crucificar a carne, negar o eu, esquecer o eu, sair do mundo materialista e buscar ter uma vida realmente espiritual. Você pergunta, pastor, o senhor falou que ia falar de egotismo. Falei que egotismo é a mesma coisa de egoísmo. Mas especialmente o egotismo é definido hoje no dicionário Oxford. Ele diz: egotismo é um apreço exagerado pela própria pessoa, é uma egolatria, é uma tendência a conduzir para si a atenção de tudo, revelando pouco ou nenhuma consideração pelas opiniões dos outros. Então, ampliando a nossa tese, o propósito desse estudo é mostrar que a fonte de todos os problemas do ser humano não é só o seu não, é do meu de todo mundo. Que a fonte de todos os problemas do ser humano é seu ego inflado. Sabe o que é inflado? Sabe o que é um balão? Um balão inflado sobe, né? Mas o que tem dentro do balão? Tem nada. É vazio, de coisa concreta. Então as pessoas infladas são pessoas que estão em grande perigo. Porque o que é que se pode fazer com um balão? Né? Vamos pensar nesses balões de aniversário. Basta uma furadinha e ele... Qual é o problema da pessoa egótica, que tem o ego inflado? É que qualquer coisinha desestabiliza ela. Qualquer coisinha faz com que ela ela ache que o mundo acabou. E às vezes ela dá cabo da vida por conta de qualquer desestabilidadezinha. Então, pretendemos mostrar, até onde o tempo der, que a fonte de todos os problemas do ser humano não é o que a psicologia diz, não. A psicologia, ela é egótica, ela é materialista. As ciências humanas em geral, a psicologia diz que o problema do ser humano é uma baixa estima, que o ser humano não ama a si mesmo. Curiosamente, nos últimos tempos tem sido feito estudos que a pessoa mais perigosa do mundo é uma pessoa que tem uma elevadíssima autoestima, que se estima demais. E a pessoa humilde é mais fácil de lidar e mais confiável. O elemento muito tem tudo, muito cheio de si, ele é perigoso. Contrariando o que nos últimos 100 anos a psicologia tem dito e muitos pastores têm ensinado nas igrejas. É porque você não se ama, é porque você tem uma baixa autoestima. A estima nem tem de ser alta nem de ser baixa, ela tem de estar no lugar que Deus a coloca. Nós vamos saber onde. Então, a fonte de todos os problemas do ser humano, contrariando as ciências humanas, especialmente a psicologia, é um ego inflado. Uma pessoa de ego inflado é uma pessoa vazia. É a sua autoestima superestimada. A autoestima é a estima de si mesmo, além do que deve. Que a liberdade que conduz à verdadeira paz e alegria está no autoesquecimento, o esquecimento do eu,
crucificando os desejos de egolatria, de ser adorado e de ser auto-endeusado, outra coisa que é a autoestima, o foco no próprio valor e nos interesses próprios, à custa do julgamento desfavorável dos outros e com prejuízo dos outros, é que é o real problema. O problema de um ego frustrado, de um ego transtornado, de um ego surtado. Os humildes não surtam. Quem surta são os soberbos. Que a psicologia está completamente enganada quando atribui a frustração e transtornos humanos a uma baixa autoestima. Que os psicólogos cristãos integralistas, aqueles que tentam misturar a Bíblia com psicologia, estão completamente enganados. Temos um irmão aqui que o filho está fazendo psicologia e vai começar o ensaio dele de psicologia. O estágio de psicologia. Agora, quando ele se converter a Jesus Cristo, ele vai saber que a Bíblia está acima da psicologia e todas as ciências humanas. Ele vai dizer para as pessoas: seu problema é um pecado, e não porque você não sabe se dar valor. Ele não vai tentar dizer: não, teu problema é que você não se valoriza. Se valorize, se ame. É o que o diabo disse para a mulher: você não está se valorizando. Deus botou você nesse jardim aqui, mas você pode ser mais, você pode ser deusa. Vai lá, mulher, se ame. Portanto, que esses psicólogos cristãos integralistas que tentam misturar, conciliar a Bíblia com o que a psicologia diz, estão completamente enganados quando abandonam a Bíblia para seguir o diagnóstico errado dos psicólogos humanistas e ateístas que contrariam a Bíblia, dizendo que para resolver os problemas humanos deve-se focar na autoestima do homem e não em Deus, e não no que Deus revelou sobre o valor do homem e do seu próximo. Que a igreja do final dos tempos é uma igreja egótica ou egotista, ou voltada para preencher o vazio do ego inflado e frustrado de crentes pós-Bíblia, que acham que a Bíblia não é suficiente. Pós-cristãos, pós-Bíblia, porque se ele é pentecostal, ele vai atrás de revelações fora da Bíblia. Se ele não é pentecostal, ele vai na psicologia, na filosofia, tentar encontrar conhecimento que não tem na Bíblia sobre como resolver problemas. Não tem outra fonte para resolver problemas do ser humano além da Bíblia. Não tem. Paulo descreve os crentes do final dos tempos como filautos, de filia, amor, altos, por si mesmo. Filautos, ou amantes de si mesmo, que modernamente são chamados de egotistas ou narcisistas. Outro nome seria simplesmente, na moda antiga, egoístas. São vários nomes para descrever a mesma desgraça. Todos esses nomes, filautos, narcisistas, egoístas, têm a ver com o que modernamente a psicologia chamou de autoestima ou valorizar-se a si mesmo. Veremos pela Bíblia que somente ela é desde sempre a verdadeira fonte de soluções de problemas de forma permanente para os males da alma e transtorno do espírito humano. Veremos que em lugar de autoestima ou amar a si mesmo, estimar exageradamente o próprio eu, inflar, encher de nada o eu, que a Bíblia diz que chama de vaidade. Se encher de vaidade, as vaidades do mundo é se encher de nada, de sonhos vãos, de fantasias vãs, só faz enganar a alma. A verdadeira causa de todos os nossos problemas e desses transtornos é exatamente não fazer o que a Bíblia diz. Não esquecer o próprio eu. Deixar que o eu, tiranicamente, roube toda a atenção de tudo e de todos para nós próprios. Que nos coloque em constante competição com os outros seres humanos. A Bíblia manda dar uma atenção normal a si próprio. Nossos textos introdutórios, eu já li o primeiro e 2 Timóteo. O segundo, nós temos aqui, Mateus 22 e 39 diz:
Cristo falando dos dois principais mandamentos, ele diz: semelhantemente a este mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui não tem nenhum mandamento, a Bíblia não tem nenhum mandamento para que nós amemos a nós próprios. É o diabo que fica mandando a gente amar a nós próprios. Deus diz: ame o outro como todo ser humano já se ama. Todo ser humano é egocêntrico, é egótico. É o que a Bíblia chama a carne. A carne, ela tenta roubar a atenção de tudo para si própria. Ela quer estar nos holofotes. Agora, por que há tanta gente dominada pelo egoísmo, dominada pelo materialismo, atrás de conhecimento nos livros de autoajuda? Por exemplo, tem um que é Seja Esperto como o Diabo, que é um livro escrito por um esotérico, ensinando como você ter um conhecimento que você vai se dar bem na vida e você vai ser mais esperto que o diabo. Nós vimos que tudo isso arrasta o homem para o materialismo. Se fica a pergunta: é o egoísmo que leva ao materialismo ou o materialismo que leva ao egoísmo? O teólogo Batista Strong, ele diz que a essência de todos os pecados é o egoísmo. Portanto, como o materialismo é um pecado, o materialismo seria resultado do egoísmo. E os egoístas e materialistas, para se dar bem, eles vão atrás de conhecimento. Aí entra o gnosticismo. Gnosticismo é a visão de mundo que considera que existem conhecimentos ocultos e fundamentais para que se tenha uma vida boa e bem-sucedida na Terra, fora da Bíblia. Existe, então, esse gnosticismo esotérico e pagão, que diz que para ter esses conhecimentos secretos, o segredo é necessário buscar revelações, fazer sacrifícios, bruxarias, feitiçarias, macumbas, invocar as forças cósmicas, espíritos desencarnados e entidades transcendentais além de Deus e do que Deus revela na Bíblia. Eles chamam também esse movimento de uma batalha gnóstica, espiritual, contra os inimigos, para se obter esses ganhos egoístas e materiais. Porém, no meio religioso, e vamos pensar no meio agora evangélico a que nós pertencemos, ou meio cristão, para ampliar mais a coisa, existe um gnosticismo, uma busca de conhecimento fora da Bíblia, no meio dito cristão, que diz que existem conhecimentos e poderes que Deus só vai revelar e só vai dar poder a quem buscar e desenvolver dons carismáticos e pentecostais, dons de profecia, de línguas, milagres, viagens fora do corpo que pode levar você até o céu ou ao inferno. E aqui se enquadra o que é chamado de movimento pentecostal carismático, que denominou nos últimos tempos, porque o movimento pentecostal carismático, desde o seu berço, é gnóstico, ele procura esse conhecimento fora da Bíblia. Mas agora, na década de 70 para cá, especialmente 80, esse movimento foi chamado de movimento de batalha espiritual. E essa batalha é feita principalmente pelo exercício ou a prática de dons espirituais, que revelam coisas que a Bíblia não revela e que dá poderes que os crentes comuns não têm. Você vê aí livros e filmes falando de crentes que foram visitar o inferno, foram visitar o céu. Então, os dois movimentos, tanto esse esotérico, pagão, e aí se inclui satanismo, bruxaria, feitiçaria, quanto esse religioso no meio católico romano, que busca conhecimento fora da Bíblia, quanto no meio do pentecostal carismático,
Você nota que, ligado ao movimento de batalha espiritual, foi criado simultaneamente uma teologia para dar suporte, que é a teologia da prosperidade. Você, para prosperar, primeiramente, para vencer o diabo, você tem de trabalhar com certos rituais. Você precisa proteger a sua casa. Você precisa ungir tudo com óleo. Uma das pastoras, que é a papisa uma das papisas desse movimento, ela diz que na casa dela, ela unge tudo com óleo, até os ovos da galinha ela unge com óleo para proteger, para que um demônio não possa usar o ovo para prejudicar ela. Você nota que isso é uma macumbaria evangélica. Então o movimento pentecostal carismático chamou de batalha espiritual essa busca por poderes para defender a casa, a família. Os dois movimentos são egocêntricos e materialistas na sua essência. Ambos visam prosperidade material e satisfazer o ego ou a carne. Por isso que o resultado do movimento de batalha espiritual foi a teologia da prosperidade. Aí você diz, e os não pentecostais, eles não buscam conhecimento fora da Bíblia? Também buscam, para você dizer que eu só estou falando dos pentecostais e carismáticos. O lado que não é pentecostal carismático, tem um lado que é fundamentalista bíblico, acredita que na Bíblia tem todas as soluções para nossos problemas. Mas tem outro que ele acredita que as ciências humanas têm solução para os nossos problemas. Tem pastores que, quando um crente fica perturbado, em lugar dele aconselhar pela Bíblia, ele leva para o psicólogo. Esse pastor Daniel Mastral, que morreu agora, ele era casado com a psicóloga. A mulher dele morreu com a overdose de psicotrópicos. Ele já tinha tentado suicídio tomando um monte de psicotrópicos. Ele consultava psicólogos, porque ele era um perturbado. Ele era um desses papas do movimento de batalha espiritual. E o resultado dele foi uma desgraça. O filho colocou a cabeça no trilho e você sabe o resultado. A mulher tomou todos os remédios que era possível para se matar e você sabe o resultado. E ele finalmente explodiu a própria cabeça com uma arma. Esse é o resultado dessa busca de conhecimento. Ele estava no avançado, vamos dizer assim, numa busca frenética de conhecimento fora da Bíblia, que recentemente ele se associou a um camarada que crê na bruxaria, na feitiçaria, ele que se dizia ex-satanista. Ele se associou a um camarada que toda a conversa dele é uma versão do satanismo. Ele até também diz que saiu do satanismo, aquele satanismo bravo, que dizem que sacrifica crianças, que sacrifica pessoas. O que eu quero mostrar para você é que quando você não é verdadeiramente convertido, você é tentado a buscar as soluções do mundo, as soluções do diabo. Você é guiado pelo materialismo, você é guiado pelo seu próprio eu. E o fim é o do Daniel Mastral. Está acontecendo muito. Voltando para cá, nós vamos ver por que um crente não deve confiar nas soluções das ciências humanas. Esses crentes que andam sequiosos pelas soluções humanas, Paulo denuncia eles em Filipenses capítulo 3, 18 e 19. Ele diz, porque muitos há, dos quais muitas vezes, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está falando de crentes da época dele. Paulo não tinha medo de desmascarar crente falso, não. Ele diz, são inimigos da cruz de Cristo,
Ou seja, eles não gostam da crucificação do eu. Eles não gostam de esquecer do eu. Eles aqui, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, são os apetites carnais, é o materialismo, são materialistas, são egoístas. Dizem, cuja glória é para a confusão deles e que só pensam nas coisas terrenas ou materiais. São ou não são materialistas? Só pensam nas coisas materiais. Então você me pergunta, o que é materialismo? Considerado de modo geral, é a visão de mundo que considera que o universo é feito somente de matéria e energias físicas e de processos físicos, e que tudo é físico, que tudo é material, que não tem alma, não tem espírito, não tem céu, não tem inferno, não tem Deus, só tem o que você vê e apalpa. Porém, tem uma outra forma de materialismo, porque materialismo pode ser sinônimo de ateísmo, de que não existe Deus. Nós vamos ver isso aqui. Porque é que tem tanta gente materialista. A pós-modernidade, esse tempo em que as pessoas não acreditam mais na suficiência da Bíblia, não acreditam mais no valor de Deus, embora sejam religiosas, começou principalmente depois que um filósofo ateu chamado Friedrich Nietzsche, ele disse: Deus está morto. Deus não é mais necessário. A palavra dele não é mais necessária. Então, existe a visão nietzschiana, pós-moderna, de que não faz sentido nenhum você colocar Deus na sua vida, não faz sentido nenhum você considerar a Bíblia. Eu vi um ateu falando isso recentemente na internet. Porém, existem dois tipos de ateu. O ateu declarado, confesso, e o ateu camuflado, que diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Deus não afeta a vida dele. Que diz que crê na Bíblia, mas a vida dele não é regulada pela Bíblia. No lado pentecostal, a vida dele é regulada pelas profetadas, pelas visões, pelas heresias, fora da Bíblia. Do lado não pentecostal, quem regula a vida dele são as filosofias, são as psicologias, são os aconselhamentos dos coaches, dos mestres de autoajuda. Então, existe esse materialismo camuflado, enganado. Por isso que eu digo, se examine, será que eu não sou um materialista? Será que eu não sou um ateu na prática? Não sou no discurso, na fala, mas se examinar minha vida, eu não dou realmente valor à Bíblia. Eu não dou realmente valor à igreja. Eu vou para a igreja porque isso é cultural. Eu estou acostumado. Eu gosto do clima. Mas você não ama realmente isso aqui. Você não ama as pessoas que estão aqui. Então, o egoísmo é o motor e também, às vezes, é o resultado do materialismo e do gnosticismo. O egoísmo é a principal marca e principal resultado de uma visão de mundo materialista. Visão essa que domina a vida da maioria das pessoas que você conhece, inclusive na igreja. A espiritualidade do tempo do fim, o apóstolo Paulo diz que vai ter essas duas coisas. Uma espiritualidade esotérica do lado não cristão, onde eles vão crer nas forças cósmicas, nos espíritos desencarnados, no satanismo, na bruxaria. Vai ter o lado pentecostal carismático, que vai crer em revelações fora da Bíblia. Vai ter aqueles que quem dita a vida dele é a psicologia. E como é que eu sei que eu sou um egótico? Como é que eu sei que eu sou um filántropo, um amante de mim mesmo, um materialista? Depois eu vou dar mais exemplo. Mas aqui, quando as orações do crente são apenas por interesses pessoais e carnais, ele nunca ora pelas almas, pelo o evangelismo do mundo. Ele sempre ora pela mesma coisa. Minha família, minha dor de barriga, meus cabelos que estão caindo,
é só por si mesmo. Não contempla nada além do seu próprio mundinho. Quando só está buscando uma igreja que lhe agrade e não uma que lhe ensine a esquecer o seu eu, inflado, vazio. Ele não está querendo uma igreja que ensine ele a crucificar a carne para agradar a Deus. Outra coisa, quando o crente não tem a Bíblia como suficiente, nós já falamos muito disso. Por que é que eu não posso tentar seguir a Bíblia e as ciências ao mesmo tempo? Primeira coisa, não há nada errado com a ciência verdadeira, com o estudo, com a pesquisa. Eu mesmo estudei teologia 5 anos no seminário e mais 8 anos eu fiz 2 graduações de filosofia. É importante então deixar claro que eu não sou contra a ciência nem contra o conhecimento, muito ao contrário, eu sou um pesquisador. Essa semana eu pesquisei, eu li tanto, dezenas de coisas. Agora, outra coisa que eu quero frisar, um crente verdadeiro que crê na Bíblia aceita qualquer fato científico que seja comprovado. Porém, um crente verdadeiro não aceita falsos julgamentos científicos que reduzem a realidade que é meramente material, que é a situação das ciências humanas no mundo pós-moderno. Reduziram tudo ao que é material. Se é bíblica, não tem nada contra a verdadeira ciência e os fatos verdadeiramente comprovados e de acordo com a realidade. A verdade é a verdade de Deus, por isso ninguém cria a verdade, apenas descobre a verdade. Por isso, quem descobre uma verdade factual, plausível, de acordo com a realidade, essa verdade deve ser aceita, porque é de Deus. Ah, mas foi da psicologia. Mas isso é verdadeiro? Aceita. A medicina, porque ela descobrir que foi comprovado que não é invenção, é verdadeira. A ciência, ela se baseia no que foi chamado de método científico. E o problema aqui não é que nós não aceitamos o método científico. O método científico é que é usado erradamente. O método científico foi estabelecido por 2 cientistas e um filósofo. Por Galileu, em 1564 a 1642, pelo filósofo Descartes, em 1596 a 1650, e por Newton, que inclusive era cristão, de 1643 a 1727. O problema, nós vamos saber o que é o método científico. O problema não é o método científico, é que ele é usado erradamente, é usado de forma parcial. Nós vamos aprender como. Quais são as etapas do método científico? Quando se depara com um fenômeno, com um evento que não se sabe o que significa. O método científico diz que a primeira etapa é a observação. Se inicia uma coleta de informação para descrever o que está acontecendo, qual é a natureza daquele fenômeno que nos é estranho ou novo. O observador imparcial, ele procura saber qualquer coisa que possa ter produzido a ele. Ele estuda o universo, mas não vai estudar só as rochas, as plantas, os animais, mas ele vai perguntar quem poderia ter produzido esse universo. Já o observador materialista, ele descarta tudo que não for de natureza material. Isso torna a pesquisa dele incapaz de chegar à verdade toda, pois a realidade não é feita só de fenômenos materiais. Existem realidades espirituais as quais não se pode negar. As nossas memórias, as nossas lembranças não são materiais e não podem ser medidas e pesadas em um laboratório. Eu tentei lembrar aqui de coisas que são realidades, porque nossos sentimentos, nossos pressentimentos, as nossas intuições, tudo está ligado com alma e espírito. Porém, as ciências humanas tiraram a alma e o espírito do homem. O homem é só matéria. Os materialistas negam as realidades espirituais, porque não conseguem vê-las, medi-las ou qualificá-las em um laboratório. Isso aqui é o chamado positivo lógico. Só o que eu puder provar no laboratório é que é verdade. O filósofo Russell
filósofo alemão cristão. Ele disse que a ciência europeia da época dele tinha matado a verdadeira ciência, especialmente porque analisava o ser humano como se fosse apenas uma coisa material, um ser sem alma, um ser que tinha apenas órgãos físicos. Os materialistas negam as realidades materiais, aqueles que são os materialistas declarados, as realidades espirituais, porque não conseguem vê-las. Eles descartam essas realidades metafísicas, que não são físicas. Eles fogem das questões transcendentais, tais como por que eu existo ou por que eu estou aqui. Aliás, como tudo se originou, que é sobre origem, sobre sentido, por que existo ou por que estou aqui. As questões sobre destino, qual é o fim real de todas as coisas, eles fogem disso. A segunda etapa do método científico é fazer perguntas ou questões. Tudo bem, a gente descobriu o ser humano, a parte biológica é feita de órgãos, mas ele tem uma parte psicológica, ele tem uma parte dos instintos. O método científico, na segunda etapa, ele vai repetir muitas vezes as observações até tentar descobrir propriedades comuns. Por que o fenômeno ocorre? Como é que ele pode ser descrito? O que é que influencia ele? Para o materialista, só coisas materiais influenciam a ele. A etapa 3, criar hipótese ou suposições do que poderia ser a resposta da pergunta, o que é esse fenômeno. Porém, a ciência materialista, por descartar a alma, o espírito, as realidades espirituais, as conclusões delas vão ser materialistas. O método é mal usado. E porque é mal usado, e porque eles tiram Deus da equação, ele diz que a natureza já está tudo determinado. Não tem como se fugir. Não existe livre-arbítrio de maneira nenhuma. Foi exatamente baseado no materialismo que surgiram as grandes ideologias totalitárias, que não levam em consideração a vontade do ser humano. Foi essas, vamos dizer assim, ideologias, por conta do materialismo, de tirar Deus e considerar as coisas espirituais, que foram criadas as falsas ciências, por exemplo, a chamada teoria da evolução, de Charles Darwin. A teoria da evolução diz que toda a realidade é determinada aleatoriamente. Ou seja, tem os evolucionistas ateus dizem que tudo ocorre sem ter ninguém, um Deus soberano interagindo. O Darwin ainda dizia, não, Deus só criou os princípios elementares e depois deixou a coisa solta aí. A teoria da evolução, qual é a consequência dela? Se o homem evoluiu da ameba, de micro-organismos, ele diz que apenas o homem é um animal, é um bicho que anda sobre as patas traseiras. Quem pensa mais é o Homo sapiens, que pensa mais do que os outros animais. Igualou o homem aos animais. No evolucionismo não tem livre-arbítrio, porque exatamente tudo é determinado de uma forma que o homem não tem controle. Qual é o resultado disso? Isso aí vai gerar a teoria freudiana, de que o homem é determinado pela química do cérebro, pelo instinto animal, já que o homem é apenas um animal, um animal evoluído, ele não é determinado pelo seu ego, o seu eu pensante, pela sua moral, o superego, ele é dominado, determinado pelo seu id, pelo seu instinto animal, que é, vamos dizer assim, forçado ou movido pelo sexo. Então, seguindo a teoria da evolução, o ser humano não tem vontade própria. É determinado pelo psiquismo inconsciente, ao qual o homem não tem acesso, né, ao subconsciente, nem pode controlar.
por isso terá de usar psicotrópicos para controlar seu comportamento. A teoria da evolução materialista também de Freud levou à teoria política totalitária que controla o ser humano pela força, a teoria totalitária, a ideologia comunista, socialista e esquerdista de Karl Marx. O Karl Marx também, seguindo a falsa teoria da evolução de Darwin, reduz toda a realidade à sobrevivência material. Marx via toda a evolução e organização da sociedade ao longo da história movida pela capacidade de produzir, ou de produção material, produção de bens materiais que iriam suprir a sociedade. Toda a história e a existência humanas eram reduzidas a uma luta incessante na busca de bens materiais ou de capital para satisfazer o tempo breve de vida que o homem tem na Terra. Por isso a ideologia comunista é totalitária. Não tem democracia. Na sua essência, ela nega o livre-arbítrio do homem para decidir o que fazer em sua vida. O capitalismo também, o capitalismo selvagem, aquele capitalismo que não é bíblico, aquele capitalismo que é semelhante ao comunismo. Ele não dá privilégio ao ser humano tomar decisão, ele toma as decisões pelo ser humano. Então toda ideologia materialista, seja comunista, seja capitalista, é nefasta. Ela não leva em consideração o ser humano. Aí vocês, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou falando aqui para vocês que o valor do ser humano não está baseado na produção de bens, nem no comunismo que diz que tanto tenha, tanto valha, nada tenha, nada valha. Ou seja, que as forças comunistas, socialistas e esquerdistas devem tomar as propriedades, os meios de produção para produzir bens materiais para a sociedade, como se a mera obtenção de bens materiais pudesse fazer o ser humano feliz. Aonde os comunistas foram, eles destruíram a democracia, eles destruíram a dignidade humana, a liberdade de crença, a liberdade política, como já está acontecendo no Brasil. Por isso que a ideologia comunista é totalitária na sua essência, porque ela nega o livre-arbítrio do homem para decidir o que fazer na vida. Os que acreditam na soberania de Deus e adotam, os que não acreditam na soberania de Deus, que tem alguém no controle, e que adotam as filosofias deterministas da evolução, da psicologia freudiana, do comunismo, do socialismo, são obrigatoriamente descrentes no livre-arbítrio do homem. Ou seja, não dão valor ao homem. O homem é apenas um bicho, é apenas uma coisa, uma peça dentro da sociedade. Para Marx, ele é apenas um entre os animais que está competindo por evoluir. No caso de Freud, ele está lutando para vencer as determinações do seu inconsciente. No caso do Karl Marx, o Karl Marx disse que essa competição entre os indivíduos se dá entre a competição de classes. Só que, se isso fosse verdade, era de imaginar quando se chegasse a um país comunista que não tivesse classes, a vida das pessoas seriam boas. Só que, historicamente, aonde o comunismo imperou a perversidade, a corrupção, a violação dos direitos humanos. Até recentemente alguém disse: o nosso presidente não é o defensor dos direitos humanos. Quem mais defendeu os direitos humanos do que ele? Aí então eu disse a ela, eu estava no metrô e ela estava sentada à frente. Eu disse: quem foi o presidente do Brasil que violou mais os direitos humanos do que o atual? Quem foi? A senhora quer uma lista que eu faço de violações dos direitos humanos que ele fez? Porque ele é esquerdista, é comunista. E para comunista não tem democracia, não tem livre-arbítrio. Tem o poder da caneta, tem o poder do decreto, tem o poder da baioneta, tem o poder da eliminação dos opostos.
que é a dialética histórica, né? Que o Marx dizia entre uma tese e uma antítese deve ter a eliminação da tese e da antítese e criar a ideologia comunista. Por isso que eu falei, a ideologia comunista é totalitária na sua essência, nega o livre-arbítrio do homem para decidir fazer na sua vida. Porque eles não acreditam em Deus, então eles são necessariamente presos do determinismo. O próprio Einstein, que era um materialista, ele negou tanto o livre-arbítrio como a responsabilidade humana. Aí onde está? Na psicologia, o homem pode cometer qualquer crime que diz não é porque ele tem um problema mental. Ele não tem livre-arbítrio. O seu psiquismo determinou que ele fizesse aquela tragédia. O filósofo Baruch Spinoza, que era deísta, que é uma forma de ateísmo, que tudo é Deus e Deus é tudo, ele diz, sou determinista, não acredito no livre-arbítrio. Ele diz, não acredito no livre-arbítrio absoluto no sentido filosófico. Cada pessoa age não apenas sob pressão de compulsões externas, mas também de acordo com necessidades internas. Outro diz, os seres humanos em seus pensamentos, sentimentos e ações não são livres, mas são aprisionados pela causalidade, da mesma forma que as estrelas em seus movimentos. Isso aqui é o materialismo. Agora, deixe-me olhar aqui o nosso tempo. Eu sei que a nossa aula está pesada, mas eu vou tentar terminar aqui. Começamos falando de egotismo, de egoísmo. De onde vem o egoísmo? Vem do materialismo. De onde é que vem o materialismo? De você não crer que tem um Deus soberano. De você crer que você está aqui em constante competição. E você tem que estar todo tempo preocupando com você. E você tem que estar todo tempo procurando se defender. Não é que não tenha de fazer isso. Não está errado você cuidar da sua família, se preocupar com a sua família, prover para a sua família. Está errado quando para prover para a sua família, prover para você mesmo, providenciar as coisas para si mesmo, você faz isso prejudicando os outros. Você faz isso desdenhando, não considerando os outros. Isso porque o egoísmo determinista, aliás, essa ideia de que você é determinado pela matéria que lhe deixa egoísta, ela é altamente destrutiva. O egoísmo, ele é antissocial. E os seres humanos são sociais, são gregários. Ao contrário do altruísmo, que é construtivo, o próprio Charles Darwin ele disse, olha, existe sim altruísmo entre a raça humana, mas altruísmo interesseiro. O cara ajuda as pessoas porque ele vai ser melhor aceito na sociedade. Só para encerrar, em nenhuma parte da Bíblia Deus manda que amemos a nós próprios. Não existe mandamento para amar a si mesmo. Isso torna o homem um egoísta. Ele diz que deveríamos amar ao próximo como nós já nos amamos. E em seguida ele dá a ilustração do bom samaritano. E ele dá 3 passos para amar o próximo. O primeiro é exercer misericórdia. Ter misericórdia de alguém, é ter misericórdia do próximo. E ter misericórdia do próximo segue 3 passos. Primeiramente, de contemplar alguém em sua miséria e aplicar lei áurea. O que é que eu queria que fosse feito se eu estivesse naquela situação ruim? Ter misericórdia. Aliás, contemplar, olhar, tem gente que nem quer olhar. O sacerdote nem quis olhar, passou de longe, virou a cara e desviou-se. O levita fez a mesma coisa. Porém, o bom samaritano foi lá olhar em loco, no local, a situação. Segundo passo, ou seja, ao olhar você exercita a compaixão. O terceiro passo é tentar entender, se chama empatia, entender a dor do outro, o problema do outro. O terceiro passo é caridade, fazer alguma coisa. Portanto, ninguém pode atribuir um valor maior ao ser humano do que Deus. Nós vimos que as ciências humanas, elas reduziram o homem a um animal, a um bicho.
Outro problema com as ciências humanas, psicologia, filosofia e outras ciências aí, elas negam o pecado como a causa do problema humano. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, que a vara para as costas do insensato. Cada um se queixa do seu pecado. A Bíblia liga diretamente nossos problemas ao pecado. E todo problema você pode fazer uma ligação entre o seu problema, ou seu pecado, ou o pecado de alguém, ou sua reação ao pecado de alguém. A Bíblia diz: não deixe, portanto, o pecado reinar sobre você. Colossenses 3, 1 a 10 diz que nós devemos buscar a Cristo. Nós devemos mortificar o egoísmo, a carne, despojarmos do velho homem e nos revestirmos de Cristo. A Bíblia mostra o valor infinito do homem, em especial dos redimidos. A Bíblia diz que nós fomos feitos à semelhança de Deus. Cristo manda olhar para os passarinhos e diz: vocês valem mais do que os bichos. Mateus 10, 31, ele diz: não temais, pois valeis mais do que muitos passarinhos. Em Lucas 12, 7, ele diz: até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais. O valor do ser humano é grande, então eu devo adotar o valor que Deus me dá. Não importa o que digam sobre mim, se eu presto ou não presto. Deus diz que eu tenho uma alma, que eu tenho um espírito, que Ele me ama e que Jesus Cristo morreu por mim. Porém, Ele disse que quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, ou seja, que não é um filauto, guarda a vida para a eternidade. Então vamos ficar de pé e fazer uma oração encerrando. A sua felicidade está não em você viver pensando todo o tempo em você. Esqueça de você mesmo. A sua felicidade é viva um dia de cada vez, tranquilo, normal, pensando nas suas obrigações, pensando quando encontrar alguém na miséria, seguir aqueles 3 passos, tentar saber o que aconteceu, tentar ver o que você pode fazer de diferença. Ame seu próximo, cumpra seus deveres dia a dia, seja guiado pelo amor e não pelo egoísmo, seja guiado pelo altruísmo, fazer as coisas para as pessoas sem pensar em retorno. Aí você vai ver que sua vida vai ficar leve, sua vida vai ter alegria. Você vai realmente encontrar o segredo da felicidade. O segredo da felicidade está na Bíblia. Vou pedir ao Misael que ore encerrando o nosso tempo. Deus Pai, que eu abençoe, que tem agora aqui nessa casa, nós possamos viver, Senhor, conforme foi estudado aqui, para que não sejamos amantes de nós mesmos, mas que possamos amar a Ti sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Nos guarda, Senhor, de todo mal, nos guarda, Senhor, de uma vida de orgulho e de uma vida que anda longe de Ti, longe dos Teus mandamentos. Abençoa cada um aqui, para que possa sempre procurar Te agradar, Senhor, e fazer com que este mundo seja um lugar que Te ama, que Te agrada, Senhor, e que busca a Ti. Que nós possamos, Senhor, ser luz, ser sal nesse mundo. Nos abençoa, nos leve em paz para casa, abençoa essa semana, tudo que faremos para que também possamos estar aqui novamente na quarta-feira e no próximo domingo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.